Você sabia que quase metade da população palestina em Israel vive abaixo da linha da pobreza ou muito próximo dela? Você sabe o que é etnocracia? Se não, fica comigo até o final desse vídeo. Fala minha gente, tudo bem? Meu nome é Mainara Naf e eu estou muito feliz por ter você aqui no Tabule Político. Nos últimos vídeos a gente discutiu sobre a democracia israelense e sobre as políticas de segregação racial em Israel. Se você não assistiu esses vídeos, eu recomendo que você pause aqui, vai aparecer um card em algum lugar por aqui e você clique e vai lá dar uma olhada, tá bom? Nesse vídeo, a gente vai dar continuação a essa discussão que a gente está construindo já há algum tempo. Mas dessa vez, a gente vai focar no tema da etnocracia. Em 19 de julho de 2018, o Knesset, ou Parlamento Israelense, aprovou uma lei de caráter constitucional que afirma o seguinte, abre aspas, apenas os judeus podem exercer integralmente seu direito natural, cultural, religioso e histórico à autodeterminação. A Suprema Corte israelense, no ano passado, em 2021, manteve essa lei, declarando que ela era de caráter constitucional. Em contraponto a isso, nós temos no mesmo ano de promulgação dessa lei, em 2018, uma pesquisa que trazia dados que nos mostrava que mais de 20% da população em Israel era palestina, ou sendo mais específico, não judaica. A conta é muito simples. A partir do dia 19 de julho de 2018, mais de 20% da população não poderia exercer integralmente os seus direitos. O que era realidade, na prática apenas, virou lei, formalizado em papel. Essa lei que eu tô falando para vocês é apenas uma das várias leis que a gente chama de leis de segregação racial. Em 2014, o jurista Richard Falk entregou à Comissão de Direitos Humanos da ONU um relatório que ele havia feito sobre as ações de Israel nos territórios palestinos ocupados, os TPOs. Para sintetizar o resultado da sua análise, ele utilizou um termo muito específico, apartheid. O relatório do Falk não foi o primeiro relatório a mostrar resultados como esse, muito menos o último. Nesses últimos tempos, mais recentes, nós tivemos outros relatórios de muito peso demonstrando resultados semelhantes. A gente teve relatórios da Human Rights Watch, nós tivemos relatórios da Anistia Internacional e o mais recente da Faculdade de Direito de Harvard, todas afirmando que o que ocorre na Palestina, nos territórios palestinos ocupados e dentro de Israel, se chama apartheid. O relatório da Anistia Internacional vai até um pouco mais longe. Ele afirma que o apartheid não se aplica apenas a essa limitação territorial que eu falei para vocês agora. Eles dizem que o apartheid também alcança os palestinos refugiados, os palestinos em diáspora, o que nesse caso me inclui também. Isso ocorre porque os palestinos não têm direito ao retorno, enquanto qualquer pessoa do mundo de fé judaica pode ter uma cidadania israelense e residir nas terras aonde esses palestinos um dia foram expulsos. Pasmem, eles chamam isso de direito de retorno. Nossa, é muito punk falar isso pra mim, porque assim, eu tô nessa posição. Entende? Eu sou esses dados também. Chega a dar um engasgo, sabe? Mas como diz o título do vídeo, hoje a gente vai falar de etnocracia. E afinal de contas, o que é etnocracia? Etnocracia é um regime político onde um grupo étnico específico tem o controle do aparelho estatal, de maneira discriminatória. Querem um exemplo para ficar mais prático? O apartheid na África do Sul é um exemplo. A etnocracia tem várias características distintivas e eu vou falar algumas delas aqui para vocês. A primeira delas é que, mesmo que um Estado etnocrático se declare democrático, a etnicidade continua sendo o principal determinante para a atribuição de direitos. Assim,
Esses estados que se dizem democráticos e possuem um regime etnocrático são estados que vivem sobre uma constante tensão étnico-democrática, porque há vários conflitos que envolvem definição de demos e tudo mais. Eu vou falar um pouco mais disso lá pra frente. A segunda característica é que as fronteiras do Estado e as fronteiras políticas não são muito bem definidas. Não há um demos muito bem definido. Isso se dá principalmente pelas políticas segregacionistas, onde uma etnia se sobressai sobre outra, e na maioria das vezes essa etnia é tida como uma etnia rebaixada é a maioria das pessoas ali naquele território, como foi o exemplo da África do Sul, onde a subclasse era a maioria das pessoas ali naquele território. A terceira característica é que a esfera socioeconômica é marcada pela estratificação de etnoclasses a longo prazo. Isso significa que mesmo que o país deixe de ser etnocrático, essa divisão ainda vai ser muito clara durante muito tempo, porque isso é muito bem estruturado dentro do aparelho estatal. A quarta característica é que a lógica da segregação racial se difunde nos sistemas sociais e políticos, potencializando dessa forma processos multidirecionais de etnicização política. Falando em Brasil, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um breve texto de título Brasil, Etnocracia Branca contra uma Maioria Negra, de autoria do André Alcântara e do Paulo Sérgio Pinheiro, que vale a pena muito, ler pra gente se introduzir ao conceito da etnocracia aplicado aqui no Brasil. Bem, a gente já entendeu que Israel tem leis de segregação direcionada aos não-judeus, aos palestinos em seu território e fora dele, inclusive. Gente, que cachorro chato! Pois bem, a gente já entendeu que Israel possui leis de segregação racial dentro do seu território e inclusive até fora dele. A gente também já entendeu as balizas da etnocracia. Então, afinal de contas, por que Israel se encaixa nesse regime de etnocracia? O professor da Universidade Federal do Maranhão e doutor pela USP, Fábio Bacila Saad, nos dá uma luz sobre esse assunto. Em seu artigo Conflito, Discriminação e Segregação na Palestina Ocupada, Etnocracia como Síntese Teórica Possível, o professor afirma, se referindo a Israel, o seguinte: abre aspas. O país se consolidou como uma etnocracia quando uma das etnias em disputa, subdividida em uma etnoclasse dominante e outra secundária, conseguiu se apropriar do Estado em 1948 e aparelhá-lo para avançar em seus interesses étnicos coletivos, sobretudo a expansão territorial em detrimento da alteridade. Isso quer dizer que a partir do momento que uma etnia ocupa os espaços de poder e impõe políticas discriminatórias a qualquer outra etnia naquele espaço, a gente enxerga uma etnocracia em ascensão. Além de metade dos palestinos em Israel viverem abaixo da linha da pobreza ou muito próximo dela, a maioria também sofre com outros problemas muito graves. O acesso a recursos, a educação, a saúde é muito precário. A mortalidade infantil é muito mais alta. Até a expectativa de vida desses palestinos é menor. Claro, os palestinos ou os não-judeus ali em Israel não têm direitos nacionais. Basicamente, eles são considerados estrangeiros. Ironicamente, estrangeiros em uma terra em que eles estão há milhares de anos. A discriminação definitivamente afeta todos os aspectos de vida dessas pessoas. Se você deseja se aprofundar nesse tema, eu vou deixar aqui na descrição vários links com relatórios, pesquisas, para vocês darem uma olhada. Inclusive, neles vocês vão achar alguns sites muito bacanas para terem informação sobre os palestinos em Israel, como a Adva e a Adala. Além disso, a maioria das terras em Israel está fora de alcance aos palestinos. Eles não podem adquiri-las. E também, a grande parte dessas terras está sob controle do Fundo Nacional Judaico e também dos conselhos regionais e locais. Ambas instituições tem restrições à venda para palestinos, por mais que algum dia
essas terras que estão à venda foram pertencentes a estes palestinos que desejam comprá-las hoje. O cerceamento de direitos aos palestinos está por todas as partes. Quando o geógrafo israelense Oren Yafitchal cunhou o termo etnocracia, ele definiu Israel como uma etnocracia ao invés de uma democracia. E ainda reforçou que a fachada democrática é essencial para a manutenção desse sistema e para a continuidade da ascensão dessa etnoclasse, consequentemente. E aqui a gente se encontra mais uma vez em um dos dilemas dos últimos vídeos. Israel é realmente uma democracia? No mesmo artigo que eu falei para vocês agora, o professor Fábio Saad nos dá essa resposta. Ele afirma o seguinte: não se configura como democracia, por não ter fronteiras definidas, nem a soberania está na mão de todo o seu demos, mas sim de uma das etnias em disputa, que tem direito à cidadania, independente do território que ocupa, seja Israel, os TPOs ou o estrangeiro. Bem, com essa citação eu me despeço de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas e ajudado vocês no alumbramento por este assunto. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar, de curtir, de se inscrever. Isso ajuda com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Não deixa de ativar o sininho para acompanhar a gente toda terça-feira às 11h30 da manhã aqui no Tabule Político. É isso. Beijo! Tchau, tchau!